e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Podeis assentar. A palavra do Senhor diz, né, irmãos? Pedir. Ou pede, né? Pede. E dar-se-vos-á. Pelo menos na minha Bíblia está falando que é para você pedir. Eu nunca vi uma palavra na Bíblia que falasse para a gente exigir algo do Senhor. Pelo menos na minha Bíblia eu nunca achei. Mas ultimamente nós temos visto muitas pessoas querendo ordenar, né? Querendo não pedir, mas sim ordenar ao Senhor que faça algo por si ou para alguém. E há uma diferença muito grande em pedir e ordenar. Pedir e mandar. A Bíblia nos ensina a orar com ousadia. A Bíblia nos ensina a orar com ousadia e fé. Ela não nos ensina a exigir algo do Senhor. Ela não nos ensina a exigir algo de Deus. Mas ela não nos apoia a exigir e a ordenar alguma coisa. Como se Ele fosse obrigado a fazer ou obedecer às nossas ordens. Porque quem dá ordem é o Criador e não a criatura. E às vezes nós esquecemos que nós somos a criatura e esquecemos que quem é o Criador é Deus. E queremos muitas das vezes aproveitar, né, das nossas oportunidades e exigir alguma coisa do Senhor. A diferença de pedir com ousadia é um ato de coragem. Além de ter coragem, é uma clareza que você tem respeito. E onde você expressa um desejo, você deixa um espaço para receber um não. Então, quando você pede alguma coisa para alguém, você dá a liberdade para esse alguém de dizer você. Você dá a liberdade para esse alguém, olha, não dá. Ou, agora não. Talvez, quando você pede, mas quando você exige, aí tem muita diferença, né? A diferença do mandar. A diferença do mandar é um ato de imposição, de autoridade, onde você espera obediência, sem abertura para um diálogo. Como é difícil essa palavra, né? Mandar. Quantas pessoas, às vezes, você conversa e ela não te dá nem abertura para você te dar a sua opinião. Ela não te dá abertura para você se expressar. Ela simplesmente não te dá abertura para um diálogo, para nada. Nada. É ela e pronto. Um pedido é só um pedido. Quando o outro se sente livre para dizer não, aí sim você está pedindo. Se você está pedindo algo ao Senhor, você dá oportunidade para o Senhor. Não que Ele precise da sua oportunidade, da sua, né? Mas quando você pede algo, você dá ao Senhor. Senhor, eu estou pedindo, mas a tua vontade, ela é perfeita. Ela será feita. Amém? Eu nunca vi, irmãos, na Bíblia, eu não sei, tem o pastor Morgado, tem o pastor Silas aqui que entende mais. Eu nunca vi na Bíblia nenhuma passagem ou alguém tendo autoridade para dar ordem
a Deus no sentido de comandar o Criador. Eu nunca vi. Ou o Criador se submeter, né, à criatura. Eu nunca vi isso. Eu já vi Moisés. Já li sobre Moisés, vocês também já leram sobre Moisés. Moisés, ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Moisés, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, de falar com o Senhor. Ele tinha tanta intimidade que eu, no meu ver, por mais intimidade que eu tenha com o Senhor, eu acho que eu não teria a ousadia de tocar no mar ou num riozinho, num córrego que fosse, e falar para ele: abra-te. E Moisés tinha essa intimidade com o Senhor. Ele tinha muita intimidade. E mesmo assim, ele não exigiu do Senhor, ele não exigiu que Deus abrisse o mar para eles atravessarem. E quantas vezes nós, ao invés de pedirmos, nós exigimos: ah, Senhor, eu quero isso. Não importa o preço que eu tenho que pagar, mas eu quero. E aí? Depois vem o preço. E a cobrança, irmãos, às vezes ela é tão dura. Às vezes a cobrança ela é tão pesada. Porque às vezes o Senhor te dá um livramento de algo. O Senhor tira algo de você ou te mostra algo. E você teima. Teima. Não, Senhor, eu quero. Eu pago o preço que for. E aí? Foi uma exigência sua que você fez ao Senhor. Então saiba pedir. Saiba pedir, porque a partir do momento que você pede: Senhor, essa é a tua vontade? Porque se for a tua vontade, vai acontecer segundo o teu querer, não o meu. Eu sei, irmãos, que hoje não é um culto de ensinamento, e essa palavra está mais para o ensinamento do que... Mas aqui todos já conhecem ao Senhor, né? Então, estamos em casa. E também vemos, né? Além de Moisés, a intimidade, vemos também Josué. A audácia de Josué. Josué ora e o sol para. Tem que ter uma intimidade muito grande com o Senhor para fazer isso. E ele não exigiu de Deus: olha, sou eu, sou Josué, e aí? Para o sol. Eu quero que eles vejam que eu tenho esse poder. Eu quero que o povo veja que eu sou o bambambam. Para o sol aí, Deus, ó. E aí? Josué não fez isso. Ele pediu. E Deus atendeu. E Deus atendeu. Aleluias. A Bíblia enfatiza muito a obediência e a humildade. A frase ordem a Deus, ela é melhor entendida como uma oração, como uma súplica de fé. E não uma ordenança. Quando você tem fé, você tem argumentação com o Senhor. Não porque você, Senhor, eu quero, eu exijo. Não, você tem argumentação porque você é um servo do Senhor. Quando você é um servo, você tem fé. E se você tem fé, você sabe pedir. Você não vai exigir nada do Senhor. Saiba pedir. Nós temos também vários exemplos na Bíblia que fala sobre alguns pedidos. Eu tomei um bendito Guaraná hoje, aqueles zero,
E parece que me seca. Me dá uma sede que eu vou te contar. Temos vários pedidos na Bíblia. Temos o cego de Jericó, que ele clama ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está clamando, ele está pedindo. E a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. A palavra do Senhor não diz implore. Tudo bem, você vai clamar, você vai pedir, você vai buscar. Pode até levar como uma imploração. Você está implorando o seu pedido, você está clamando, mas você não está exigindo que o Senhor venha agir. Temos também Pedro. Pedro, ao sentir medo, ele começou a andar sobre as águas. E quando ele teve medo, porque ele começou a afundar, ele teve medo e clamou ao Senhor: Senhor, salva-me. Ai, Pedro. A fé de Pedro era tão grande para andar sobre as águas. Mas na hora que ele viu ali o perigo de afundar, ele gritou para que o Senhor o salvasse. E assim nós temos que ser. Muitas das vezes nós precisamos de clamar: Senhor, salva-me, porque eu preciso do teu agir. Eu preciso que o Senhor olhe por mim. Aleluias. Vemos também os discípulos na tempestade. Os discípulos ali dormindo, e de repente o mar começa a se agitar, e eles clamam: Mestre, não te importa que morramos? Um pedido, um clamor. E vemos muitos pedidos, muitos clamores nos livros de Salmos. Salmos tem muitos pedidos, muitos clamores e a maioria eu acho que é poético, né? São petições poéticas. Tantos exemplos em Salmos que nós temos de oração, né? Tantos exemplos. Se eu for citar os Salmos, todos os Salmos aqui que é lógico que tem os Salmos que são louvores, mas até mesmo os Salmos que são louvores, eles acaba sendo uma oração também. E nós às vezes temos as nossas emoções, as nossas orações, as nossas emoções, aquelas emoções tão humanas, né? Que às vezes ela se transforma numa angústia. E de uma angústia, às vezes uma angústia tão grande, que ela não só dói, não só transmite no rosto, mas ela dói aqui dentro. Quantas vezes nós andamos tão angustiados, mas tão angustiados, que às vezes nós não temos força nem para chorar mais. As lágrimas já secaram. As nossas petições, às vezes não saem mais dos lábios, mas sai do coração. Eu ultimamente, lógico que eu não vim aqui para falar de mim, mas para falar do Senhor. E o Senhor me tocou nesse momento para falar um pouquinho de mim. Eu, de 10 filhos, eu sou a 10ª. E eu sempre fui, irmãos, eu sou a caçula. Todas as casas, a caçula é a bebezinha, né? É o bebezinho da mamãe, o amorzinho dos irmãos mais velhos. Então, eu como a 10ª, né? A mais novinha,
Ou a caçulinha. Só que não. E eu sempre fui muito deixada de canto. Sabe, muito ali. As minhas irmãs, para vocês terem uma noção, as minhas irmãs são loiras de olhos azuis. Eu sou idêntica. Sou loirinha, né? Tô ficando loira, né? E de olhos azuis. Elas puxaram o meu pai. E eu puxei a parte da minha mãe, que é descendência de índio. Não sou tão morena como índio, não tenho cabelo como índio, mas o pezinho saiu mais para essa parte. E eu sempre fui, irmãos, assim, deixada de lado. Eu não digo que eu sou a ovelha negra da família, porque eu sou uma ovelha do Senhor. E quando você serve ao Senhor, a tua família pode te ver como uma ovelha negra, mas você é uma ovelha escolhida. Você é do rebanho do Senhor. Você pode ser descartada dos teus irmãos. Você pode talvez até ser vendida, ou quase ser vendida, como José foi vendido pelos irmãos. Não que os meus irmãos tenham tentado fazer isso comigo, mas eu sempre fui sempre deixada de lado. Sabe aquela pessoa assim, é a mais nova? Fica aí. Não dá para ir? Você fica. Não dá para comprar roupa para todo mundo? Então vamos fazer o seguinte, para você, fica com o resto das mais velhas. Calçado, fica com o resto das mais velhas. Era uma vez por ano que tinha um sapato ou um vestidinho novo. Uma vez por ano. Assim. Só, irmãos, que assim, eu estou comentando com vocês, eu não estou reclamando e nem tampouco desabafando. Não. Eu só estou comentando com vocês para vocês terem uma noção, um pouquinho de quem me sustenta. Porque desde muito pequena, eu sempre fui muito temente ao Senhor. Eu me lembro de quando eu tinha meus 11 anos. Na verdade, antes, um pouquinho dos 11 anos, eu fui uma criança que vivia internada. A minha infância, se você perguntar para mim da minha infância, eu não vou saber dizer para você nada da minha infância quase. Porque eu ficava internada 30, 40 dias. Na época, bronquite e pneumonia não se curava em casa. Você tinha que ficar no hospital. E não é como hoje. Às vezes você fica internada por causa de uma bronquite, uma pneumonia. Você fica lá uns 5 dias, tomou os remedinhos na veia, pronto. Vai tomar o resto em casa. Não, e eu ficava internada 15, 30, 40 dias. Isso não foi uma vez, não foi 2 vezes. Foram 3, 4 vezes que eu ficava. E todas as vezes que eu fiquei, eu não lembro, irmãos, uma sequer, o meu pai indo me visitar. Eu nasci em Barra Mansa e o hospital que eu ficava internada, isso eu me lembro muito bem. O hospital que eu ficava internada, ele era, né, como a maioria dos hospitais, tem os andares, né? E o andar da pediatria ficava no 2º andar. E a minha mãe ia todos os dias me visitar. Quando ela não tinha dinheiro, ela ia a pé, mas ela ia me visitar. E eu tão sapeca, quando eu não estava ali na medicação, no soro, eu saía correndo, de tão acostumada que eu já estava no hospital, eu saía correndo e ia para a cozinha me esconder. Esconder da minha mãe, para ela ficar me procurando desesperada no hospital. Coisa de criança. E o meu pai, quantas vezes ele foi me visitar? Nenhuma. Aí eu dizia para minha mãe, eu estou com saudade do pai. O que a minha mãe fazia? Vamos lá na janela que teu pai vai passar lá embaixo. E você vê ele. E eu ficava lá, irmãos, assim na janela. Era vitrô, e eu ficava assim na janela olhando.
ele simplesmente, quando ele passava e eu gritava, ele fazia assim, ó. Nem parava. Abanava a mão, tipo, ô fulano, e aí, tudo bem? Então, irmãos, isso porque eu era a caçula. Mas quando o Senhor me tirou a última vez do hospital, eu me lembro que era numa segunda-feira, eu era bem novinha. Estava uma segunda-feira como hoje, muita chuva. E tinha sempre na segunda, tinha culto na casa de algum irmão da igreja, toda segunda. E naquele dia, tinha culto na casa do irmão Pedro. Não é nome fictício não, viu? Era o nome dele mesmo. E era uma distância como que daqui um pouquinho mais no semáforo, da casa da minha mãe até a casa desse irmão Pedro. E eu me lembro que eu estava deitada no sofá e comecei a chorar porque eu via minhas irmãs indo para o culto e eu não podia ir. Eu tinha saído daquele dia no hospital. Do hospital. E eu comecei a chorar, mãe, me leva. Não pode, que você saiu do hospital, sua bronquite. E eu chorando, mãe, eu quero ir. Aí a minha mãe simplesmente virou para o meu pai, e agora? Não, você não vai levar, porque não vai, olha a chuva. A minha mãe, eu lembro disso, irmãos, como se fosse ontem. Eu era bem criança. Tem quase só 50 anos isso. E eu lembro que a minha mãe pegou uma mantinha, me enrolou na manta e me levou à casa desse irmão Pedro. E chegando ali, os irmãos que estavam ali na casa do irmão Pedro levantaram um clamor por mim. E eu, pela honra e glória do Senhor, eu nunca mais fui internada por bronquite e pneumonia. E a partir dessa idade, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Com 11 anos, eu ia na igreja, as minhas irmãs mais velhas, elas vão depois, de repente, assistir ao vídeo, mas eu não me importo e é verdade. As minhas irmãs mais velhas, elas dormiam no culto. E eu, sendo a mais nova, eu ia na vigília. A vigília que geralmente começa às 10. E na minha época de criança, eu ia na vigília. A vigília começava às 10 e terminava só com o dia claro. E eu passava ali, irmãos, a única e a mais nova da casa. Eu passava ali a vigília inteira orando e cantando com quem estava na vigília. Porque eu tinha ido para a vigília para orar, para pedir, não para exigir. Eu ia já na vigília para pedir. E eu me lembro que as minhas irmãs dormiam. Tinha uma que eu não vou nem dizer o nome, porque senão você já viu. Ela babava até no banco da igreja. De tão pesado que dormia. Que ela chegava a babar. E eu não. Isso, eu acho que já era o chamado que o Senhor tinha na minha vida. Eu acredito que já era um chamado. Com 11 anos, eu comecei a sair com os irmãos. Esses dias a gente estava comentando, né, com o pastor e a Leleia. Eu saía com os irmãos ali em Barra Mansa, mato afora. Sabe aquela mata fechada? Olha o ID do Senhor. Nós saímos mata dentro e ia uns irmãos na frente com foice, com aquelas ferramentas para abrir, sabe, caminho. Eles iam na frente abrindo caminho e nós era como se fossem as formiguinhas, um atrás do outro naquele trilho. Nós íamos visitar, nós íamos fazer culto na casa de uma família que morava na roça. E isso não era mata dentro de coisa de 10 minutos, 15 minutos que você andava. Era coisa de 1h30, 2 horas, para você ir e depois mais
1h30, 2 horas para você voltar. Então o ID na minha vida, ele já existia desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe eu creio que eu sou uma escolhida do Senhor. Porque passar, irmãos, o que eu já passei, se eu não fosse uma escolhida, o que você já passou na sua vida? Você acha que se você não fosse uma escolhida, um escolhido do Senhor, hoje você estaria aqui? Né? Quantas vezes, às vezes lá no fundinho, por causa de um probleminha assim, ó, Senhor, será mesmo que eu sou tua serva? Será mesmo que eu sou tua escolhida? Porque os meus irmãos não ligam, os meus pais nem tchum. Eu me casei, irmãos, com 17 anos, muito menina, muito menina. E quando eu fui me casar, eu achando que a minha mãe ia fazer uma proposta para mim, né? Tipo, filha, poxa, você é a minha caçulinha, né? Fica mais um pouco em casa, você tá muito novinha, né? Para que casar agora? Não, tu tá muito nova, 17 anos, é muito novinha. Não que eu tenha me arrependido de ter casado com 17 anos, não. Mas ela fez uma outra proposta. Se você não casar, eu te deixo você voltar a estudar. Eu faço a cabeça do seu pai para ele deixar você estudar. Porque meu pai era muito antigo, sabe? Ele era daquele tipo assim. A mulher é criada para cuidar da casa. A mulher não tem que trabalhar fora, então não precisa de ter estudo. Você não precisa de ter estudo porque você não vai trabalhar fora. A mulher, hoje, se ele tivesse vivo, ele estaria com seus 93 anos, mais ou menos, né? Então, aí você imagina a mente, né? Graças a Deus nós evoluímos. Então, ela simplesmente virou para mim: se você não casar, eu faço a cabeça do seu pai para você voltar a estudar. E eu simplesmente perguntei o porquê. Por quê? Porque eu preciso de você para continuar cuidando da casa. Eu preciso de você para continuar cuidando aqui das coisas. Porque eu casei na frente de 2 irmãs. Casei na frente de 2 irmãs e elas trabalhavam na época quando eu me casei. Eu preciso de você aqui para isso. Eu falei, não, peraí. Para cuidar de uma casa, porque eu cuidava da casa da minha mãe desde os meus 11 anos, que eu me lembro. Eu estava estudando ainda, fazendo a 4ª série. Eu cuidava da casa da minha mãe. Nós somos 10, tinha 4 irmãos casados. O resto tudo era solteiro. Então tinha, além dos 6 comigo, né? Ainda tinha o meu pai e a minha mãe. Eu com 11 anos, vocês meninas aí, ó, com 11 anos, eu cuidava da casa da minha mãe sozinha. Eu lavava roupa sozinha. Eu cozinhava sozinha. Mas homem também cozinha. E ela simplesmente fez essa proposta para mim. E eu disse não. Para cuidar de casa, cuidar de família, eu cuido da minha, né? Me casei, tive meus filhos. E quando eu fiz 25 anos, irmãos, o meu menino tinha 7 anos. Vocês vão entender quando eu chegar lá. Quando eu tinha 25 anos, o pai dos meus filhos veio a óbito. Eu grávida da minha filha de 3 meses, em 97. Maio de 97, o pai dos meus filhos veio a óbito. Não vou dizer o meu marido, porque é meu esposo, porque hoje quem é meu esposo é o Morgado. Então, ele veio, ele veio a óbito e eu fiquei sozinha novamente. Grávida e com uma criança de 7 anos.
Então não reclame pela tua luta. Não reclame pelo teu problema. Não estou dizendo que o meu problema é maior do que o teu ou foi maior do que o teu. Eu só estou te contando um pouquinho da minha vida para você saber o que eu já passei. Porque às vezes é bom a gente falar um pouquinho da nossa vida para as pessoas entenderem o que aquela pessoa passou para ela estar onde ela está hoje. Porque você não chega a algum lugar sem antes passar em outros. Você não chega ao topo se você não subir degrau por degrau. Você tem que subir, mesmo que seja na dificuldade, como eu subi aqui. Mas você tem que subir degrau por degrau, sem passar por cima de ninguém. Seja onde for, seja na tua casa, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Porque às vezes nós também, como pais, queremos passar por cima dos nossos filhos. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos incitar a ira nos filhos, né? Mas os filhos também têm que ser obedientes a Deus. E hoje mesmo eu estava conversando, hoje não, ontem, antes da Leleia me convidar para pregar, eu estava conversando com a minha netinha e falei para ela, filha, você conhece 4 letrinhas? E essas letrinhas é tão difícil de fazer? E ela, que letra, vovó? Porque eu já sei o alfabeto inteiro. Já está no 2º ano. Eu falei, O, B, D, C. Aí, olhou para mim. Você está falando de obedecer? Eu falei, Nossa, vó, O, B, D, C. Eu falei, você não precisa de escrever O, B, E, D, E, C, E. Não. É O, B, D, C. Aí ela olhou assim para mim. É chato isso, né, vó? Com 7 anos. É chato, né, vó? É chato, né? Até para nós que somos adultos. É muito chato obedecer. Mas e aí, qual que é melhor? Ou obedecer, que é as 4 letrinhas, né? Ou padecer? Aí você fala assim, mas eu vou padecer no paraíso. Me poupe. Padecer no paraíso? O paraíso foi feito para gozarmos das delícias do Senhor. Não foi feito para nós padecermos. Eu estou, mas eu estou padecendo no paraíso. Você pode até estar achando que você está no paraíso, mas quando a tua fichinha cair, aí você vai lembrar aqui, de pedir, de bater e de buscar. Aquele que pede, aquele que bate e aquele que busca, encontra. Encontra o quê? Encontra a resposta do Senhor. Não encontra a resposta do pastor, não encontra a resposta da Laodiceia, porque eu creio que você não veio aqui buscar a minha resposta, você veio buscar uma resposta do Senhor para a tua vida. E não uma resposta da Laodiceia para a tua vida, porque eu de mim não tenho nada para te dar. Se eu for te contar o que eu tenho passado nos últimos 3, 4 anos, você vai falar assim, ai, que dó. E ainda está com seus joelhos assim, passou por procedimento e nada. E hoje, irmãos, não foi diferente. Hoje não foi diferente. Pensa num dia atribulado. Pensa num dia atribulado. Que eu cheguei, a hora que eu estava me aprontando, eu cheguei a mandar mensagem para minha filha e pedir para ela, filha, por favor, levanta um clamor. Levanta um clamor pela tua mãe.
porque os meus dias não têm sido fáceis. Mas sabe por quê? Porque um dia eu não pedi ao Senhor que fizesse a vontade dele. Eu exigi. Eu exigi e me coloquei a pagar o preço. Então eu te digo, quando você for pedir, pede. Não se proponha a pagar o preço. Porque o preço que o Senhor, o único preço que era para ser pago, Jesus já pagou ali na cruz. Não fale para o Senhor: Senhor, eu quero uma casa, mas eu pago o preço. Senhor, eu quero fulano, eu quero ciclano, eu quero uma bicicleta, eu quero um carro novo. Eu vou pagar o preço. Senhor, eu quero a cura, eu vou pagar o preço. Não se coloque assim. Quarta-feira eu estava saindo aqui, eu acho que foi com a Marina, né? Ela perguntou do meu joelho e eu brinquei com ela, falei: olha, eu fiz o procedimento. E a dor, irmãos, se eu for falar a verdade para vocês, eu acho que antes estava um pouquinho melhor. Eu não sei se é porque ainda não tem nem 15 dias que eu fiz o procedimento nos meus joelhos. Mas as dores têm sido intensas. Eu estou em pé aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Não só hoje, como nesses 50 e pouquinhos anos que eu tenho. Eu estou de pé, é pela misericórdia do Senhor, porque é o Senhor quem tem me sustentado. É o Senhor quem te sustenta. E como eu estava dizendo para os irmãos, eu fiquei viúva, grávida de 3 meses, com o meu menino de 7 anos. E quando eu fiquei viúva, irmãos, foi na primeira semana de maio. E a minha família amava ele. Sabe aquele amor que deveriam ter por mim? Tinham por ele. Ele era uma pessoa muito boa, não vou negar, ele era uma pessoa muito boa, muito fácil de lidar. Então qualquer um que o conhecesse iria mesmo amar. Mas eu cheguei a ouvir: cuidado com o que você faz ou fala, porque eu sou capaz de ficar do lado dele, mesmo que ele te bata, mesmo que ele apronte com você, eu fico do lado dele e não do teu. Isso porque era família. Era família. Para vocês terem uma ideia. E eu sou a mesma pessoa, irmãos, que eu sou na igreja, eu sou em casa. Se eu tenho que ficar brava, eu fico brava e pronto. Eu vou falar, eu vou ficar com raiva, eu vou chorar. Se eu tiver que chorar, não tenho vergonha de chorar. Não tenho vergonha, não tenho problema com isso. Por isso eu já nasci mulher. Porque mulher tem, né? Ah, homem não pode chorar? Pode, lógico que pode. Só que eles não têm coragem de chorar, às vezes de expressar, né, o sentimento. E nós mulheres, não sei, acho que nós, né? Por isso que Deus fez eles primeiro, né? E depois nós, né? Porque a mulher sempre é mais chorona, né? Não sei se o pastor é chorão, mas morgado, xé. E a minha família, irmãos, amava tanto a pessoa que uma semana depois, era Dia das Mães, estava fazendo um churrasco.
O amor é lindo, né? Estava comemorando o Dia das Mães. Tudo bem, ele não era mãe de ninguém, ele era um pai. Mas, para quem amava tanto, estava fazendo um churrasco. E a partir desse momento, nesse dia, do Dia das Mães, eu estava voltando de Barra Mansa, que eu nasci e fui criada em Barra Mansa. Criada entre aspas, né? Porque até os 17 anos não teve muita criação assim não, né? Mas nesse dia do churrasco, irmãos, eu estava voltando para casa. E quando eu entrei no ônibus, um senhor pegou o meu filho pelo colarinho, uma criança de 7 anos. Nós tínhamos acabado de entrar no ônibus. Pegou o meu filho pelo colarinho, eu lembro até a cor da camisa do meu filho. E começou a gritar com o meu filho, a chacoalhar o meu filho, mandando ele sentar. Como que uma criança ia sentar se a mãe ainda estava entrando no ônibus, de barriga, né, grávida, entrando no ônibus, o homem gritando com ele, já querendo bater nele. Nesse momento, a dona Laodiceia virou a onça. Então, mas só que até então, a Laodiceia era aquele tipo de pessoa assim, bate o pé, tchum. Falou mais alto, tchum, cabecinha para baixo. E nesse dia, eu vi que era eu, por mim e pelos meus filhos. Só que ali, eu virei uma onça. Eu virei uma onça porque eu tinha que defender. Mas em nenhum momento, irmãos, em nenhum momento, eu passei a mão na cabeça dos meus filhos, mesmo eu sendo pai e mãe. A minha filha sempre me dá até Feliz Dia dos Pais. Ela fala que eu sou pãe, que é mãe com pai, né? Feliz Dia das Pães. Então tá, né? Mas mesmo que o teu filho tenha a idade que tiver, não passe a mão na cabeça dele. Não passe a mão na cabeça da tua criança. Não passe a mão na cabeça do teu esposo por coisa errada. Não passe a mão na cabeça de ninguém por coisas erradas. E eu nunca fiz isso. Eu sempre ensinei os meus filhos a serem pessoas leais, a cumprir com as suas promessas, a cumprir com as suas obrigações. E nesse dia que o Senhor grudou o meu filho, eu cheguei em casa, irmãos, a minha oração mudou. Porque eu sempre orava, Senhor, faça assim, assim. Se o Senhor, sabe, aquela oração, tipo, se Ele fizer, tá bom, se não fizer também tá bom. Não que não tenha que ser, porque se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E a partir desse momento eu comecei a pedir com ousadia. Eu não comecei a ordenar que o Senhor me guardasse. Eu comecei a pedir com mais ousadia. E quando você tem ousadia, você coloca a tua fé em prática. E foi isso que eu comecei a fazer. A cuidar dos meus filhos, a cuidar da minha vida nas mãos do Senhor. E infelizmente, eu posso dizer com todas as letras, eu caí na besteira de arrumar uma outra pessoa. E essa outra pessoa, irmãos, ela teve a capacidade de mexer tanto com o meu psicológico, que eu fui parar no psiquiatra. Eu não fui só parar num psicólogo, eu fui parar num psiquiatra. E teve um dia que eu estava ali sentada na sala de espera do ambulatório ali da Rua 10 de Cruzeiro, e essa pessoa dizia ser servo do Senhor, dizia ser um presbítero,
para você ter noção. Essa pessoa olhou dentro dos meus olhos e falou assim: tá vendo aqueles dali? Você vai ficar pior do que eles. Isso porque dizia ser esposo, dizia servo do Senhor. Você vai ficar pior. E naquele momento, irmãos, eu tive uma autoridade tão grande do céu, que eu olhei do mesmo jeito que ele olhou no fundo dos meus olhos. Eu olhei nos fundos dos olhos dele e disse: eu repreendo as tuas palavras em nome de Jesus. Eu não estou dizendo, irmãos, se você precisar de ir num psiquiatra, você não ir. Eu não estou dizendo isso para você. Por favor, não me entenda mal. Só que eu estava numa depressão, irmãos, tão grande, que eu não tomava banho, eu não me alimentava, eu não fazia nada, a não ser que a minha filha, com 11 anos, Gabriel, você tem o quê? 11? 13. Quem tem 11 anos aí? A Ana? A minha filha, na idade da Ana, era ela quem me colocava para tomar banho. Era ela que chegava da escola e fazia comida, porque a pessoa não estava nem aí. E, além de me fazer tomar banho, ela me colocava sentada. Você vai comer agora e vai tomar banho agora. Eu não estou dizendo para você, filho, falar assim com a tua mãe, vocês as meninas, as crianças aí. Não estou dizendo para você falar assim com a tua mãe, com o teu pai. Ah, eu estou mandando. Veja bem, eu estava doente. Eu estava doente. Eu estava com a minha alma angustiada. Então eu precisava que alguém tivesse uma autoridade sobre mim naquele momento. E quem eu tinha para ter autoridade na minha vida naquele momento era a minha filha. Que se não fosse ela, hoje eu nem estaria aqui. Hoje eu nem estaria aqui. Porque por várias vezes, a minha casa ali em Cruzeiro, ela é um sobrado. Atrás tem um quarto, uma edícula. E eu fiz a minha área de serviço em cima dessa edícula. O muito que eu fazia, que eu conseguia fazer, era ir até a área de serviço, colocar roupa na máquina, deixar ali batendo, descer e a minha filha depois colocava no varal do jeito dela, porque ela não sabia lavar roupa. A única coisa que eu fazia dentro de casa. E por várias vezes, o inimigo falava assim: aí, olha a tua vida como que tá. É baixo, mas dá para você se livrar desse sofrimento. Quantas vezes o inimigo sopra nos teus ouvidos: ei, você vai morrer. Ei, se joga na linha do trem. Aqui ó, o pulso, tem tanta faca. Você está mexendo, você está cortando uma carne. Passa aí a faquinha. Para que ficar nesse sofrimento? Para que você ficar nesse sofrimento? Acaba com isso tudo assim, ó. E era o que ele falava nos meus ouvidos. Se joga. Você pode até não morrer, mas eu te garanto que você vai quebrar o pescoço e vai ficar paraplégica, aleijada. Você não vai ter mais o sentimento que você está tendo. Isso não foi, irmãos, uma ou duas vezes. Foram várias vezes. Várias vezes. Se joga. Se joga. Mesmo que você fique na cadeira de roda, pelo menos o seu sofrimento aqui vai acabar. E todas as vezes que ele falava isso para mim, eu clamava o sangue de Jesus. Porque eu mesmo com depressão, irmãos, eu tinha certeza que o Senhor estava cuidando de mim. Mesmo com depressão, agora vocês vão ficar surpresos. Há uns 2 anos, eu comentei isso. A gente conversando em casa e eu comentei isso com um dos meus irmãos.
E sabe o que eu ouvi dele? Eu nunca soube. Eu nunca soube que você teve esse grau de depressão. Para vocês terem noção, o quanto né? O quanto a família faz diferença nas nossas vidas. Se a tua família te abandonou, tenha certeza que o Senhor não. Quem cuida de você, quem cuida da tua saúde, quem cuida do teu pão de cada dia. Senhor, eu tenho que trabalhar hoje para eu ganhar o pão de amanhã. Senhor, eu tenho que trabalhar hoje, porque senão amanhã eu não tenho o que almoçar. Mesmo sendo assim, tenha certeza que é o Senhor quem está cuidando de você. Não se sinta envergonhado de pegar e chegar e falar: olha, eu estou sim com a minha alma angustiada. Eu estou sim com a minha alma abatida. Porque se você for ver lá, deixa eu buscar aqui no meu. Se você for ver lá oh Jesus, cadê o meu negócio aqui? Mateus 26. Mateus 26, 39. Nós vemos que Jesus estava aqui como homem e como Deus. E ele fala para os discípulos: aguardem aí, ficam aí vigiando um pouquinho, que eu vou ali orar. Jesus, eu vou ali orar, porque a minha alma está angustiada. Então por que eu vou ter vergonha de dizer para você, ou você dizer para alguém: eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou com a minha alma abatida? Por que você vai ter vergonha? Irmãos, Jesus é Jesus, não é um homem qualquer. Ele foi se retirar, deixou os seus amigos, os discípulos, e disse para eles: eu vou me retirar para orar, porque a minha alma está abatida. E ele se retirou e orou. E ele disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível. Quantas vezes eu particularmente já vi pessoas não pessoalmente, né, na igreja, mas na internet eu já cansei de ver um pastor: Senhor, eu sou fulano, tipo assim, eu sou Laodiceia, eu te sirvo desde que eu nasci no berço evangélico, aí eu tenho intimidade contigo. Deus, eu quero, eu exijo, eu sou tua serva, por que eu não posso exigir? A palavra do Senhor diz: pede, não exige. Pede. E Jesus nos dá o exemplo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Então, irmãos, quando você for orar, não exija nada do Senhor. Você pode citar várias passagens bíblicas. Senhor, a tua palavra diz: olha, clama a mim, responder-te-ei. Eu estou clamando, eu estou pedindo. Mas você pegar e falar assim: Senhor, eu quero, eu pago o preço que for. Mateus 26, 42, Jesus deixa os seus discípulos pela segunda vez. Não foi só uma vez. E vai orar de novo: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba,
Faça a tua vontade. Você pode imaginar Jesus ali. Hoje eu não posso, não consigo. Quero muito voltar a poder dobrar os meus joelhos e colocar os meus joelhos no chão e orar. Quero muito. A minha alma anseia por isso. Mas eu posso imaginar Jesus ali, naquela época, talvez nem uma almofada ele tinha para colocar debaixo dos seus joelhos. Mas ele se inclina, talvez ele nem tenha se ajoelhado, porque para você falar com o Senhor, você não precisa se ajoelhar. Porque às vezes você pode dobrar o seu joelho, eu não posso dobrar o meu, mas você pode. De repente você pode dobrar os seus joelhos e clamar e pedir, mas só de lábios. Então não vai te adiantar em nada. Então não é a sua posição, a posição do teu corpo que vai te dar o que o Senhor tem para você. Então quando você for pedir algo ao Senhor, primeiro você fala: Senhor, eu quero, mas se esta for a tua vontade. Ultimamente eu tenho orado nas madrugadas que eu levanto, eu falo: Senhor, se for a tua vontade que os meus joelhos voltem a ser como antes, que seja feita a tua vontade. Foi o que eu falei, né, Marina, quarta-feira. Se for a vontade do Senhor que os meus joelhos voltam ao normal, vamos assim dizer, ou pelo menos ameniza essa dor, se for a vontade dele, eu vou louvá-lo. Mas se não for também, ele vai continuar sendo louvado da minha parte do mesmo jeito, porque eu tenho certeza que se os meus joelhos não forem bons aqui, eles voltarão a ser bons quando o meu corpo for transformado em corpo de glória. Então o teu problema que você está passando hoje, a tua dificuldade, o teu problema de saúde, irmão, não tenha medo. O teu corpo, se você hoje está doente, o teu corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Você acha que se o Senhor falar hoje assim para mim: olha, Laodiceia, saiu o teu número, bora? Eu na hora: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, não envie ele, não envie ela, eis-me aqui. Estou contigo, Senhor. Você pode dizer isso para o Senhor hoje? Se o Senhor falar assim: olha, saiu o teu número, saiu a tua fichinha aqui hoje, ó. É difícil, né? É muito difícil. Mas você precisa de ter essa certeza. Você precisa de ter essa certeza que você vai morar no céu. E Jesus, Mateus 26, 44, Jesus vai orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas palavras. Se possível, afaste de mim este cálice. Se possível. Aí eu te pergunto, o que nós aprendemos quando nós lemos essa passagem? Que o próprio Jesus, ele pede ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Talvez você esteja pedindo ao Senhor algo, e você está pedindo, mas não perguntou para Ele ainda: Senhor, essa é a tua vontade? Esse é o teu querer? Tenha o costume, irmãos, de sempre perguntar para o Senhor aquilo que você está pedindo. Senhor, essa é a tua vontade? Essa é a tua vontade? Esse é o teu querer para a minha vida? Porque a palavra do Senhor, ela fala, clama, né? Lá em Isaías 58 diz:
então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Quando você clamar, quando você pedir, Senhor, seja feita a tua vontade, eu tenho certeza que Ele vai virar para você, vai falar assim: não, essa não é a minha vontade. Ou sim, filha, essa é a minha vontade. Mesmo que seja não, para dizer não, Ele vai te dizer: eis-me aqui. Ó, eu te ouvi, mas não é o que eu tenho para você. Ou sim, ou talvez, espere mais um pouquinho. Não talvez, é sim, não e espera. Porque com o Senhor não tem talvez, vou ver, vou pensar. Vou ver se eu mudo de ideia. Quem sabe se você pedir depois um pouquinho ou você mandar. E não é assim, irmãos. Então, quando você clama, o Senhor, Ele te responde. Quando você grita, Ele diz para você: eis-me aqui. Por quê? Porque o Senhor, Ele diz que Ele é o nosso refúgio. E quando você está pedindo, quando você está clamando, você sabe que você tem um Deus. Saiba que você tem um Deus onde você pode se refugiar. Porque quando nós nos refugiamos no colo de alguém, que eu nunca tive colo sim para me refugiar. Vocês talvez podem até ter tido, mas eu nunca tive colo assim para me refugiar, a não ser o colo do Senhor. Quando você se refugia no colo do Senhor, é como se você pegasse. Eu vejo por mim, quando eu pego a minha netinha, eu pego ela com tanto carinho, com tanto amor, que se eu pudesse, não que eu não tenha feito isso com os meus filhos, porque o tratamento que eu tive, irmãos, não foi o tratamento que eu dei para os meus filhos. Não foi, graças a Deus. Mas se você parar para pensar, quando você pega uma criança que você gosta tanto, ou você abraça uma pessoa, não dá a impressão que você quer abraçar tanto, que vai acabar esmagando a pessoa de tanto que você quer abraçar? E você sente que você está refugiando aquela criança ou aquele ser que você ama. Até que às vezes com um animalzinho, né? A gente cata o cachorrinho, abraça, tira cheirinho e tudo. Você refugia aquela pessoa ou aquele animal nos seus braços. E às vezes é assim que o Senhor faz com você. Porque a palavra dele diz: o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Então, se você está angustiado, se refugie nos braços do Senhor. Porque a gente, como filho, a gente sabe pedir. A gente não exige nada do Pai. A gente pede. E quando pede, a palavra do Senhor diz, ó, pede, busca, e o que vai acontecer? Você vai encontrar. Se você bater, vai abrir. Senhor, eu estou tocando o teu coração com a minha oração. Às vezes você não toca o Senhor com as tuas palavras, mas você toca o coração dele com as tuas lágrimas. Porque às vezes nós não temos nem forças para soltar palavras. Às vezes nós chegamos num momento de tanta angústia, que você não tem palavras. Você simplesmente, você curva a tua cabeça e só sai lágrimas. Aí você lembra daquele louvor: Espírito Santo, ore por mim. Você pede, porque o Senhor te refugia. Ele vai te refugiar nos braços dele. Que você possa se sentir nessa noite refugiado nos braços do Senhor.
Que você não venha sair daqui como você entrou, desanimado, abatido, mas refugiado nos braços daquele que diz para você hoje: eis-me aqui. Eis-me aqui, filha. Eu estou cuidando de você. Não pense que eu te esqueci, porque eu não te esqueci. Por mais difícil que esteja, por mais dificuldade que você esteja passando, creia que eu estou com você. Eu tenho te refugiado. Nunca duvide do meu amor. Nunca duvide dos meus braços, das minhas mãos sobre a tua vida. Nunca duvide que o Senhor sempre vai estar ali dizendo para você: venha para os braços do Pai, que eu vou te refugiar. Eu vou te dar, sim, aquilo que o meu coração quer para você e tem para você. Eis-me aqui. Ele vai dizer para você: mas, se possível, afasta de mim este cálice, Senhor. Mas se não for, em tudo seja feita a tua vontade. Seja a tua vontade e seja forte. Porque o Senhor diz que eis-me aqui. Seja forte para carregar o teu fardo. Seja forte para você dizer: não, eu me refugiei nos braços do Senhor. E eu estou de pé. Tentaram sim me derrubar, mas não me derrubaram, porque quem me sustenta é o Senhor. Amém? Que o Senhor possa falar mais ao teu coração. Que o Senhor te abençoe e que você se sinta refugiado nos braços do Senhor, mas esteja disposto a dizer para Ele: eis-me aqui. Contudo, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Por mais difícil que seja a tua situação, seja feita a tua vontade, Senhor. Por mais difícil que seja a minha situação, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Pai do Senhor, igreja, senta as mãos, vamos orar para a live, para os irmãos da live. Deus, nós queremos te louvar nessa noite, por cada um que esteve conosco, que as tuas mãos santas e poderosas possam alcançar. Essa palavra vem cair em solo fértil, o teu nome ser glorificado, exaltado em nome de Jesus. Aplausos para os irmãos.